Diz assim o verso 8 de 1 Reis, capítulo de número 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou novamente, dizendo: traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Receba a profecia. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não se faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Quantos dizem amém? Amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que em meio a uma grande escassez, Deus abriu uma porta de escape para aquela mulher. Eu vou repetir: no meio de uma grande escassez, Deus abriu uma porta de escape para aquela viúva. Porque eu tenho para mim que, na verdade, não foi nem ela que socorreu o profeta, foi o profeta que socorreu a vida daquela mulher. A provisão não foi nem tanto para Elias, mas foi para a mulher também. Porque foi o próprio Jesus que falou no capítulo 4, se não me falha a memória, do Evangelho de Lucas, no verso 25 e 26, dizendo: na época de Elias, existia muitas viúvas, mas foi para aquela em qual o profeta foi enviado. Então, na verdade, aquela mulher, ela deveria ter alguma coisa que chamou a atenção de Deus, porque foi para ela que Deus mandou a provisão. Porque o deserto pode ser grande, o deserto pode ser árido, mas prepare um glória, irmão, Ele continua sendo Deus. O segredo não está no lugar, mas sim em Deus conosco no lugar. Eu vou repetir: o segredo da vitória não está no lugar, o segredo está em Deus estar conosco no lugar. Porque tem gente, irmão, que vai pela aparência do lugar, vai pela beleza do lugar, mas a pergunta é: Deus está comigo naquele lugar? Porque o lugar pode não ser belo aos meus e aos teus olhos. Alguém pode até criticar o lugar, mas se a presença de Deus for conosco no lugar, nós vamos prosperar e o nome de Deus vai ser glorificado. A Bíblia vai dizer que quando os pastores de Abraão se desentenderam com os pastores de Ló, Abraão chama Ló e diz assim: olha, nós somos da mesma família, somos do mesmo sangue, nós somos irmãos, nós não podemos ficar brigando. Então, ô Ló, você escolhe para onde você quer ir. Se você subir, eu desço. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Para onde você quiser ir. Ló olhou e falou: eu vou para aquelas bandas. E ele aponta as bandas de Sodoma e Gomorra, porque ele viu pastos verdejantes, árvores frondosas. Ele falou: eu vou cuidar da minha casa e do meu gado lá. Ele talvez se esqueceu que a bênção de Deus não estava com ele. A bênção de Deus estava com Abraão. É que na verdade ele estava andando com um abençoado. Automaticamente ele também foi abençoado. Eu vou repetir: ele estava andando com alguém que tinha de Deus. Automaticamente ele também teria de Deus. É igual nós aqui nesta noite, meu irmão. Quem sabe você está aqui nem tão caloroso para dar um glória, porque você está aqui, a tua cabeça está lá no problema que está te esperando. Seja depois do culto, seja amanhã, seja essa semana. Mas se você sentou do lado de um terra-manto, a glória de Deus vai pegar na tua vida também, porque nós andamos com quem tem, nós vamos ter também. Ele olhou, foi mais ou menos aquilo lá: salvação é individual, eu não quero saber do meu tio, eu vou cuidar da minha casa, do meu gado, da minha família. Ele disse: eu vou para as bandas de Sodoma e Gomorra. Abraão disse: então pode seguir. E quando ele se distancia da caravana de Abraão, Abraão se levanta e nessa hora Deus chega para Abraão dizendo: Abraão, você vai para onde? Eu vou procurar uma terra para mim cuidar do meu gado, da minha fazenda, dos meus filhos, da minha família. E Deus falou para Abraão: não, fica aqui, a terra quando eu te chamei, lá no capítulo 12, falei que eu ia te dar
dar uma terra, é essa terra aqui. Ô Senhor, mas essa terra aqui, ela é deserto, e não dá para mim ficar no deserto. Ô Abraão, fica tranquilo, Abraão, a promessa está contigo. A terra pode não ser bela, a terra pode ser deserta, mas eu estou dando essa terra para você e para tua descendência, e eu estou contigo. E se eu estou contigo, vai brotar água nesse deserto. Irmão, o espírito de profecia está nesse lugar, e receba esta palavra. Eu não sei como é que está a situação para o teu lado, mas Deus vai fazer brotar água nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto, diz amém. A tua casa não vai ser destruída nesse deserto, diz aleluia. Dá um glória por aleluia. Deus está contigo. Deus, irmãos, está nos dando nesta noite uma palavra de provisão. Provisão. Deus está entrando com provisão na casa de alguém aqui nesta noite. A situação pode não ser favorável aos teus olhos, mas Deus está dizendo, eu sou provedor e eu vou prover sobre a tua vida. Lembra de Pedro? Um dia foram cobrar Pedro, meu irmão, mas na verdade não foram falar com Pedro do imposto. Pegaram uma carona em Pedro para cutucar Jesus. Chegaram em Pedro e disseram assim, o teu mestre não paga imposto não, é? Não é igual o que acontece com a gente, irmão. Às vezes nós estamos vivendo uma situação que alguém olha e pode até não falar para você, mas a notícia chega nos teus ouvidos, ou às vezes fala para você, mas você não é crente, não serve a Deus, não falou que teu Deus tudo pode, tudo faz, abre porta. Lembra de Pedro? Teu mestre não paga imposto não. Pedro, correu para perto de Jesus. Deus está dando a receita para alguém aqui nessa noite. Não é para discutir, não é para bater boca. E eu faço o quê, pastor? Corre para perto de quem tem vitória para te dar. Pedro, quando chega perto de Jesus, Jesus pergunta, ô Pedro, de quem parecem os reis da terra? De quem cobra os impostos? Dos sírios ou dos alheios? Pedro falou dos alheios. Vamos traduzir aqui, irmão? Ô Pedro, estão cobrando e falando de quem lá fora? De você ou dos outros? Pedro disse, é dos outros. Era de Jesus, mas Pedro não apontou. Falou, não, é dos outros. Aí Jesus virou para ele, então se estão cobrando dos outros, você saiu livre dessa, fica tranquila, mas eu vou te honrar. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia que Pedro estava servindo, meu irmão, de chacota lá fora. Seu mestre não paga imposto não, por causa do reino, por causa do culto, por você abrir mão de estar talvez com alguém que queria que você estivesse lá e não aqui. Alguém diz, agora virou bitolado, agora é um crentinho bitolado, agora não pode ficar conosco, não é bitolado. Você não falou que o teu Deus tem resposta para tudo, mas ele foi para perto, e Jesus deu a receita da vitória. Pega o teu anzol, vai ao mar. Não é no segundo nem no terceiro não, está na garganta do primeiro. Aleluia. Eu já guardei a provisão está guardada. Receba esta profecia agora. Essa semana Deus está provendo e vai surpreender na vida de alguém aqui. Eu vou repetir porque você não entendeu. É nesta semana que Deus vai surpreender a casa de alguém hoje aqui. Glórias a Jesus. Irmãos, é por isso que eu gosto do Salmo de número 46. Quando o salmista vai dizer assim, Deus é. Preste atenção, a Bíblia não vai dizer, o salmista não vai dizer que ele foi. O salmista vai dizer que ele é. O salmista não vai dizer que ele será. O salmista vai dizer que ele é. Ele não foi, porque quem foi não é, já foi. E Jesus não foi, Jesus é. Ele não será, porque quem será ainda não é, vai ser. E ele não vai ser, ele é. É, não é o teu patrão que é não, é Deus quem é. Não é o teu olerite que é não, é Deus quem é. Não é o teu pai e tua mãe que é não. Deus está falando com alguém aqui de forma gritante. Sou eu que sou na tua vida. Glória. Não é o médico que é a solução para o teu problema não. Não foi assim a nossa irmã que testificou. O resultado do exame era catastrófico, mas Deus é tão tremendo. Ele não foi, ele não será, ele é. Tirou o doente, colocou o são, e hoje a Canaã está dando glória, porque ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem. Irmãos, existem alguns problemas que cercam a humanidade. Na verdade tem vários, mas são 3 grandes problemas que nos cercam: depressão, estresse e ansiedade. Depressão, estresse e ansiedade. Depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. Ansiedade é excesso de futuro. Mas no verso de número 10 do capítulo do livro de Salmos 46, Deus está dizendo para quem está estressado, deprimido e ansioso: aquietai-vos. Alavaxô. Porque você vai saber que eu sou. Deus está libertando alguém aqui de remédio tarja preta. Eu estou profetizando nesta noite. Para dormir tem que tomar remédio, meu irmão. Viu? Para tirar a ansiedade da tua vida tem que tomar remédio, é. Se você não toma o remédio tarja preta, dá vontade de você sumir, de se isolar, não quer comer, quer se esconder. Deus está dizendo nesta noite para alguém: eu sou a provisão. Eu cuido de... Alavaxergue.
Receba esta palavra, meu irmão. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Se você crê, receba esta palavra e aplauda a Deus. Receba o milagre. Deus está aqui. Glórias a Jesus. E calabaxergue, calamanai. Alabachui, nevai. Irmão, Deus, Ele é Deus de coisas grandes. Amém ou não amém? Mas é Deus de coisas pequenas também. De repente o teu problema para mim é nada, mas para você é muita coisa. Como o meu para mim pode ser o fim do mundo, para mim, para você pode não ser nada. O importante é que Deus nos socorre nas nossas necessidades. Ele nos surpreende. E preste atenção no que eu vou dizer aqui, meu irmão. Essa mensagem é por revelação e tem endereço certo. Quando você coloca o coração num problema, quando você coloca o coração naquela situação, você dorme com ela, acorda com ela, almoça com ela, janta com ela, sai com ela, chega com ela, senta com ela, dorme com ela, acorda com ela, parece que Deus não resolve. Mas aquela situação que você está no volante do carro, você está andando, está no ônibus, está em casa, na beira da pia, na beira do fogão, almoçando, você lembra, fala, oh, Deus, resolve. Você nem lembra mais, daqui a pouquinho Deus chega com a bandeja. Oh, glória. Aí você vai dizer assim, eu só pensei nisso aqui, não é que Deus me deu, é porque você se aquietou, você descansou. E quando você descansa, Ele mostra que Ele é... Ah, Jesus. Oh, irmãos, Deus está queimando no meu coração nesta noite. A provisão de Deus está batendo na porta de alguém hoje aqui. Eu me lembro, irmão, um dia eu desempregado, e eu saí naquela manhã com o propósito de entregar alguns currículos, e eu saí no propósito de ir de jejum. E chegou uma certa hora que o jejum já ficou forçado, porque eu não tinha um dinheiro para tomar um café. E eu fui entregar currículo, saí aquele dia, era 7 horas da manhã de casa, e aquele dia eu cheguei em casa, era mais de 3 horas da tarde. Eu me lembro que eu fui com o dinheiro da condução contado certinho. Aí eu cheguei no metrô até uma certa estação, fiz baldeação, desci numa outra estação, saí onde tinha bastante empresas entregando currículo, e eu andando, que eu tinha que voltar no metrô para voltar na estação próxima de casa, para pegar um ônibus e voltar para casa. Então eu não podia pensar em gastar 10 centavos. Mas eu olhei de longe, assim, andando na calçada, de longe eu avistei uma padaria. Não era qualquer padaria, varão, era a padaria. Mas eu não sabia o que era eu queria era beber um copo d'água. E aí eu estou andando na calçada, vi a fachada da padaria, ali mesmo eu já fui entregando o jejum. Senhor, eu vou tomar um copo d'água, o senhor receba a minha consagração, abra uma porta de emprego. Quando eu subi os 3 lances de degrau, que eu fiquei no patamar dentro da padaria, uma padaria muito chique, um garçom no balcão, e tinha várias mesas, mas tinha gente sendo atendida no balcão. E naquele balcão sentado um senhor muito bem apresentado, e eu, irmão, não cobicei o que era dele não. Eita terra, ele comendo um bife à parmegiana, meu irmão. Um copo de coca com pedra de gelo, com limão fatiado. Quando eu olhei aquilo, irmão, o garçom disse, pois não? Eu falei, não, pois nada. Eu, obrigado. Eu fiquei com vergonha de pedir um copo de água. E eu saí dali e falei, Senhor, eu sou o teu servo, prego a tua palavra. Não estou cobiçando o bife de ninguém, não. Mas bem que o senhor podia tocar no garçom e falar, moço, vem cá sentir de te abençoar. Eu pensei em tudo, irmão, nesse homem. Eu pensei em qualquer coisa, mas eu saí dali, Senhor, eu não aceito. E olha só, resumindo, passaram-se uns meses, Deus me abriu uma porta de emprego. Com 4 meses que eu estava na empresa, a empresa mudou de endereço. E aonde nós fomos, meu irmão? Na avenida, do outro lado da avenida, de frente, com a padaria. Falei, o senhor podia ter pago um bife desse para mim. E aí, 4 meses depois, estava eu sentado lá na porta da loja, nós conversando com os vendedores ali, a gente ali, conversando. O patrão passa, eu já nem lembrava mais, meu irmão. Porque Deus havia abrido a porta para mim, eu tinha condições de eu ir lá. Mas eu pedi e esqueci. Porque Deus vai falar com alguém aqui nesta noite. Você entregou e descansou. Deus manda dizer, vai vir de bandeja. E eu estou parado na porta ali da loja, o patrão passou, deu boa tarde para todos e falou assim, alguém aí está sem almoçar? E olharam para mim e falaram, só o Isaías que não almoçou. Eu disse, Isaías, então vem comigo, vamos almoçar. Aí eu fui com ele, atravessamos a avenida, entramos na padaria. Eu estava para lá de Bagdá, nem lembrava de parmegiana, muito menos de bife, muito menos de copo d'água, muito menos de jejum, muito menos de currículo, muito menos de desemprego. Sentamos no balcão, o garçom veio, atendeu ele e disse assim, o senhor quer o que hoje? Ele disse, eu quero um bife à parmegiana, caprichado. E o senhor? Também. E para beber, o senhor vai do quê? Ele disse, eu quero uma coca bem gelada, com pedra de gelo, rodela de limão num copo. E o senhor? Quando chegou, que serviram no balcão, que eu dei a primeira facada no bife, quartejei o bife, que eu dei a primeira garfada, que eu fui pôr na boca, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Hoje você tem condições, mas não esqueci do que você pediu, vou pagar para você hoje o que você me pediu. Receba esta palavra. Esta semana, receba essa profecia, meu irmão. E se você crê, adore a Deus. Essa semana a provisão vai chegar na tua casa e testemunho de vitória vai sair no teu lar. Receba esta palavra.
Glórias a Jesus. Mas vamos para o texto, irmão. A Bíblia vai dizer que Acabe está reinando. Pode até parecer nada para tu, né, irmão? Mas para mim foi uma bênção tremenda. Deus mostra que Ele é Deus em coisas grandes, mas em coisas pequenas também. A Bíblia diz que Acabe está reinando sobre Israel. A Bíblia vai dizer que esse homem é o 7º rei de Israel. E ele reina por 22 anos sobre Israel. A Bíblia vai nos dizer, meu irmão, que Acabe ele era ímpio, ele era mau, ele era idólatra, ele era perverso. A Bíblia vai dizer que ele foi intitulado o pior rei de Israel. E antes dele não houve um rei pior do que ele. E para não bastar, além dele ser ruim e ter todas essas características ímpio, mau, idólatra e perverso, ele ainda vai lá e se casa com a pior mulher que ele poderia ter casado, Jezabel. A Bíblia diz que ele se casa com aquela mulher ela era feiticeira, assassina, mandona. A Bíblia vai dizer que ela era filha dos reis, do rei dos Sidônios. A Bíblia diz que ela era sacerdotisa do templo de Baal. Ela influenciava Acabe e influenciou Acabe a construir um templo para Baal em Israel. A história diz que ela começou a pregoar em todo Israel que Deus tinha morrido, que Deus não existia, que Deus não mandava mais nada. Mas Baal sim estava vivo, Baal sim era Deus, Baal sim cuidava do povo, Baal sim cuidava de tudo, Baal prosperava, Baal dava saúde, Baal dava vida. Por quê? Porque o Deus de Israel de vocês morreu, o Deus de vocês está morto, o Deus de vocês já era. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a depravação foi completa, porque o povo se afastou de Deus. A Bíblia vai dizer que a idolatria a Baal cresceu de uma forma terrível. Diz o texto que Jezabel, tão endemoniada, ela perseguia, prendia, matava, batia nos profetas de Deus. Ela mandava perseguir profeta, prender profeta, bater em profeta e ao ponto de matar profeta. Mas Deus, oh glória, Deus é tão tremendo, meu irmão, que Deus sempre vai ter uma trombeta para tocar. Oh glórias a Jesus. Deus sempre vai ter alguém para dizer assim diz o Senhor. E é nesta hora que Deus levanta o profeta por nome Elias. Eu vou repetir, é nesta hora, em uma época que ninguém queria ser profeta, porque a mulher caçava, prendia, batia, matava, aprisionava homens de Deus, profetas de Deus. Em uma época em que ninguém queria ser profeta, a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias para a glória de Deus. Ele veio de uma terra desconhecida, era um homem desconhecido, de família desconhecida. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que ele veio de uma terra de Tisbe. Por isso que era Elias, o tisbita, como no capítulo 17, verso 1. Tisbita não era o sobrenome, era o nome da cidade onde ele era, Tisbe. A história vai dizer que era um lugar pequeno, desconhecido. E isso já me dá uma lição. Me leva a entender que Deus, quando Ele quer fazer o nome dEle ser glorificado, Ele não precisa de estrela, não. Ele não precisa de chavões, não. Deus não precisa, irmãos, de medalhões na obra, não. Oh, glórias a Jesus. Ele é Deus. Se eu fizer, não foi assim que nós louvamos nesta noite? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se você adorar, Ele é Deus. E se você não adorar, continua sendo Deus. Olha, irmãos, sabe qual é o maior problema da igreja hoje? Me perdoe do que eu vou dizer. Pode parecer até assustador o que eu vou dizer, mas é verdade. A idolatria no nosso meio, com pastores, com cantores, com pregadores. Pastor, idolatria não é coisa daqui de dentro, mas existe, meu irmão. Estava pregando no estado do Paraná, sentado à roda da mesa com alguns pastores, todos de cabeça branca. Uns homens desses na mesa, nós vamos falar o quê? Não vamos falar nada, só sim senhor, não senhor. Não é verdade, irmão? Estamos ali para aprender. E começamos a entrar nesse assunto, referente a isso. Pessoas, popstar da igreja, né? Os medalhões do evangelho, do mundo gospel. Aí um senhor, o mais idôneo da mesa, levantou e disse, sabe quem que é o culpado disso, irmão? Culpados somos nós. Somos nós que somos os culpados. Tratar bem o nosso pastor é uma coisa, mas idolatrar pregador, cantor, esses homens, não, isso aí somos nós o culpado. Eles só são assim porque nós fazemos ele assim. Eles só são desta forma porque nós colocamos eles nos pedestal. Porque se nós colocarmos ele na posição de crente, ele vai aprender que ele é crente do mesmo jeito. Aí eu me lembrei de um pastor amigo nosso, essas cantoras famosas, chegou na igreja, a igreja lotada, e aí foram falar para o presidente lá no púlpito, pastor, estamos com um problema, precisamos pelo menos de uns 10 homens lá fora. Aí ele perguntou, o presidente perguntou, por quê, irmão? Porque a cantora falou que para entrar nessa multidão, ela queria que fizesse um cordão de isolamento. Oh, receba. O presidente falou assim para ela, olha, para o irmão, vai lá falar para ela que ela tem duas opções.
Do carro que ela está, ela nem desce. Do caminho que ela veio, ela volta. É a primeira. Diga para ela que a segunda opção é o seguinte: ela vai descer, não vai entrar pela porta lateral nem pela porta do fundo. Ela vai entrar pela principal e atravessar a igreja. É a segunda opção. E se ela não gostar, diga para ela assim: irmã, antes da senhora ir embora, só fique sabendo de uma coisa. Jesus, que é Jesus, que tem marca de cravo no pulso, no tornozelo, e foi furado do lado direito, pregado na cruz, está passeando no meio do povo, não é a senhora que vai vir aqui entrar de medalhão. Você pode dar uma glória por esta palavra, irmãos? Glórias a Deus. É Ele que é grande, é Ele que é supremo, é Ele que é Senhor, é Ele que guerreia por você, é Ele que dá vitória para você. O estrelão pode não ter chegado, mas Ele está aqui, é Ele, meu irmão. E outra coisa, li essa semana em um livro: só tem lugar para brilho de estrela onde o sol não está, porque aonde tem brilho do sol, a estrela some. Aonde tem o sol de justiça, não precisa de estrela. Ele está aqui nessa noite, Ele é Deus. Oh, glórias a Jesus. Eu estou sentindo uma alegria. Deus está no nosso meio nessa noite. A história vai dizer, irmãos, que numa época que ninguém queria ser profeta, porque a endemoniada de Jezabel estava dando trabalho para ser profeta. Mas a Bíblia vai dizer que ele se apresenta. Irmão, eu te faço uma pergunta: como que esse homem consegue achar o palácio? Como que esse homem consegue entrar na presença do rei, sendo desconhecido, de uma família desconhecida, de uma terra desconhecida? E quando se conhece a terra dele, é uma terra pequena, que não chama a atenção de ninguém. Mas ele se apresenta diante de Acabe, e quando ele se apresenta diante de Acabe, ele se apresenta dizendo o seguinte: vive o Senhor. Orrou duas vezes, irmão. Sabe por que Elias disse vive o Senhor? Porque Jezabel estava colocando na cabeça do povo, dizendo: Jeová, de vocês, que vocês adoram, que vos livrou da mão de Faraó e quebrou o Egito e arrancou vocês de lá, Jeová, que deu essa terra, Jeová, que te põe de pé, Jeová, que tem te sustentado, morreu, já era, não está mais aqui não. Quem vive é Baal que prospera, é Baal quem abre as portas, é Baal que te coloca onde você quer, é Baal que te dá o pão, é Baal que te dá as vestes, é Baal que te sustenta. Aí chega o homem: vive o Senhor. Oh. Enquanto Acabe está querendo colocar na cabeça do povo que ele está morto, Elias apresenta dizendo: ele vive. Alguém pergunta: ele vive ou ele está morto? Acabe diz: não, está morto. Elias diz: não, está vivo. Ele está tão vivo que eu estou aqui. Ele está tão vivo que eu estou erguendo a mão para dar glória para quem é vivo. Ele é tão vivo que eu estou de pé. Ele é tão vivo que alguma coisa ia me surpreender no meu corpo por esses dias e tirar minha paz. Mas ele é tão vivo. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Ele é tão vivo, prepare um glória, meu irmão, que ele está arrancando o doente, colocando um sadio para mostrar que ele é vivo. Ele é Deus, ele é vivo. Ele é tão vivo que ele tem me colocado aqui. Ele está tão vivo que ele tem me sustentado. Vive o Senhor. E outra coisa, eu não sei na presença de quem vocês têm andado, mas eu vou dizer na presença de quem eu tenho andado: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Oh glória, oh glória. Irmão, e ele era Pentecoste, porque ele vai dizer assim, ó: não vai chover na terra, e vou lamber tudo, hein? Não vou deixar nem orvalho. Porque quando você vai estudar, você vai ver que tinha épocas em Israel que eram tão secas, mas de madrugada o orvalho regava a terra e não abalava a vegetação. Mas Elias, quando se apresenta, diz assim, ó: só para vocês saberem que ele é vivo, ele é, ele está, ele faz, ele manda, ele pode, ele exalta, ele abate. Oh glória. Não vou deixar nem o orvalho da noite, segundo a minha palavra. Aí Deus vira para ele e diz: desça no ribeiro de Querite. Tem uma provisão para você no ribeiro. Ele desce no ribeiro. Meu irmão, Deus é tão tremendo que Deus muda a natureza das aves para sustentar Elias. Você já ouviu falar que Deus fez o corvo virar garçom, levava carne fresca para o profeta comer? Eu estou falando para crente, irmão, que de repente tem alguém aqui que diz: mas isso aí é demais para tu que é terra. Seca. Mas para quem é jardim regado, eu estou pregando nessa noite de um Deus da provisão. A provisão está batendo na tua casa. A provisão vai surpreender crente essa semana aqui. Se prepare para o testemunho de vitória. Se prepare para escrever o teu testemunho, meu irmão. É provisão de Deus para a nossa casa e nossa família esta semana. É provisão. Corvo servia carne fresca, ribeiro, enquanto a terra estava secando, ele bebendo água fresca e comendo carne fresca. Mas um dia o ribeiro secou,
Irmão, quem é dono dos mananciais? Deus. Quem manda nos mares? Deus. Quem manda nos lagos? Deus. Quem manda nas fontes? Deus. Mas por que Deus permitiu secar? Porque Deus queria resolver a situação de uma senhora. E Deus permitiu o profeta chegar lá. E eu já estou encerrando na minha fala, mas eu acho bonito quando Deus usa para falar com o profeta o seguinte, falando com ele, ó, vai à terra de Serepta, porque eu já ordenei. Irmão, parece brincadeira. Tem hora que Deus fala uns negócios para nós que se você for querer entender na lógica humana, Deus faz umas contas de umas matemáticas, meu irmão. É mistério mesmo, irmão. É tão mistério que a faculdade, a escola, a matemática, a matéria vai te levar a entender e te ensinar que 70 vezes 7 é 490. Aí tu vai na calculadora de Jeová, 70 vezes 7 não tem começo, nem meio, nem fim. Tu entende isso, irmão? O camarada está fugido de Acabe. Acabe endemoniado, babando, procurando Elias para matar. Leia o texto, quando tu chegar na tua casa, a Bíblia vai dizer que ele varria por todos os lugares, atrás do profeta para matar. Deus aparece para o profeta e diz, vamos sair do esconderijo? Deus está querendo te convidar para fora dessa zona de conforto, meu irmão. Deixa de ser crente domingueiro. Domingueiro é macarrão que passa na tua mesa todo domingo. Viu? Querendo vir na igreja só de domingo, porque domingo nós cantamos 3 hinos. Domingo tem as oportunidades. Domingo alguém prega. Domingo Deus toma alguém. Domingo Deus revela. Domingo eu sinto um arrepio. Já tá bom para a semana inteira. Deus está dizendo, sai dessa zona de conforto tua. Deus quer que você mergulhe. Ah, lá cai. Irmão, tem gente que só molhou a cabeça do dedão, tá achando que conhece Deus. Deus está dizendo para você, o que eu tenho para você não é cabeça de dedão, não. Não é molhar tornozelo, não. Não é aguinha na canela e nem no joelho, não. Muito menos água na cintura. Tu não conhece nada de Deus ainda. Deus está falando conosco aqui. Mergulha no oceano. A glória é como diz o hino da harpa. Entra na batalha onde o fogo mais inflama. Oh, Jesus. Estou sentindo uma graça aqui, irmão. Glória! Deixa de ser, Deus está falando, dá licença, irmão, para Deus falar. Deixa de ser domingueiro, só vir no culto quando a banda vai tocar. Só serve o culto para você quando você pega o teu instrumento. Deixa de ser crente que só canta quando o coral canta. Deixa de ser crente de vir na igreja só o dia que o negócio aperta. Deus está dizendo, sai dessa superfície tua. Mergulha no oceano do Espírito nesta noite. Glórias a Jesus. Glória. Andacaia xergue. Tuque manabachai. Você quer ver como você está raso? Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Só falou em línguas no dia que foi batizado com o Espírito Santo. Deus está dizendo, eu estou passeando no meio desta casa. Eita. Não se assuste não, irmão. Quem é de Deus entende o que é de Deus. E quem é do céu entende o que é do céu. A casa é dele, você é dele, a tua adoração é dele, é para ele. Adore a ele. Sai desse mundinho teu superficial. Esses dias eu fui pregar num trabalho, irmão. O regente, nada contra, regente. Não, o senhor é outro nível. Regente, mano, presta atenção aqui. A mocidade está toda desse lado e a igreja deste. Ele disse, presta atenção aqui. Primeira frase quem fala é aqui. E a segunda quem fala é essa galera aqui. Pastor falou quem? Quem? Pastor falou, rapaz, olha esse linguajar, irmão. Aí começou um culto de doutrina ali no congresso, irmão. Me perdoa, pastor. Não, então muda. Fala os crentes, vai falar. Os crentes vai falar. A segunda frase. É um mundinho superficial, meu irmão. Na hora de apresentar o que sabe fazer, parece que está pisando em nuvens. Mas quando senta, parece uma pedra. Não tem um glória para dar. É vazio. Não consegue 1 hora de joelho. Eita, mas que pancada hoje Deus está dando em nós aqui, irmão. Não consegue 1 hora de joelho. Fica 2 horas na frente da rede social. Fica 1 hora no telefone. Se deixar, fica 2 horas na lanchonete trocando ideia. Mas não tem 5 minutos de joelho para falar. Dói coluna, dói joelho. Deus está dizendo, é lógico, meu irmão. Você está nesse ribeirinho seu raso aí. Mergulhe. Deus parece estar brincando com o profeta, irmão. Vamos sair do ribeiro? Vamos? E vou para onde? Para Serepta, Senhor. E Acabe. Que Acabe? Que Acabe? Quando Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Pode ir. Já tem lá em Serepta uma viúva te esperando. E ele chega na casa da viúva. E ele vai falar umas coisas, irmão, que humanamente falando,
você tentar entender, você nunca vai compreender. Ele vem na casa da viúva, aquela senhora, irmã, pegando uns cavacos. Ele chega e diz assim: a senhora me dá um pouco d'água numa vasilha? Ela disse: eu vou buscar. A mulher foi, busca, traz. Daqui a pouquinho a mulher vai buscar de novo o cavaco. Chama ela de novo, faz favor. A senhora me dá alguma coisa para comer? Primeiro que já foi um milagre, ela dá água. Que alegria, né, irmão? Não é todo dia que faz 50, não, irmão. Senhor, eu acho que eu fechei a porta, irmão. Me ajuda em oração, irmão. Já era um milagre, estava em tempo de escassez de água, pedindo água. E parece que tem umas coisas de Deus que é abusiva, né, irmão? Deus te pede umas coisas diferentes. Para que levantar de madrugada, quando a coberta está mais gostosa? Para que vir aqui de quarta-feira orar 3 horas? 40 minutos de joelho? E só 20 de oração de posição de mãos? O quê? Eu vou chegar 9h40. As coisas, para que isso, irmão? Se eu posso falar com Deus no volante do meu carro, eu falo com Deus debaixo do meu chuveiro confortável, né, irmão? Uma noite garoa dessa, uma garoinha deitada de São Paulo, tu chega agora em casa, janta, gostoso. Antes de dormir, você entra debaixo de uma água quentinha do chuveiro, fala com Deus, bate o chuveiro. Oh, que inspiração, irmão. Deus quer de madrugada, quando o piso está gelado, a coberta está quente, e daqui a pouquinho o despertador vai tocar. É nessa hora que Deus está falando: vem, quero dar uma prosa com você. Entra na batalha onde o fogo mais inflama. Resumindo, irmão, por causa do horário, eu vou dizer que ela falou assim: agora o senhor pediu demais. Eu estou parafraseando. A água eu ainda dei, mas o senhor está vendo que eu peguei 2 cavacos? Eu vou cozinhar um bocado de pão para comer. É um bolo. Eu vou dividir no meio. Metade é para o meu filho, metade é para mim. Só tem uma coisa para nós: esperar a morte. Só tem uma coisa para a gente: esperar a morte chegar. Nós não temos mais nada. Eu vou fazer para mim e para o meu filho. Aí o profeta olha assim: disseste bem. Vamos ficar só na parte A do texto que a senhora diz. Faça o bolo. Teu filho e a senhora, segundo plano. Plano B. E o primeiro? Traga para mim. Ah, irmão. Se for na carne, tu vai dizer: olha, meu senhor, me perdoa, viu? Vai explorar a viúva em outro lugar. Aqui não. Sabe o que ia acontecer com ela? Ela tinha profetizado para ela mesmo. Ela ia comer meio bolo com o filho e ia morrer. Mas porque ela ouviu a voz de Deus na boca do homem. Ele diz assim: faça, mas primeiro traga para mim. Deixa eu comer. Olha, irmão, Deus está falando aqui, desceu um negócio quente aqui agora. Deus quer o teu melhor. Você viu que Deus está falando em 2 teclas aqui? Provisão e ter intimidade. Deus quer o teu melhor. Não seja crente, desculpe dar a expressão chula, não. Não seja crente furreca, não, meu irmão. Seja crente de verdade. Não se envergonhe do que Ele te chamou para ser. Ele te chamou para ser, irmão. Isso é um privilégio para poucos, irmão. Ele não chamou para ser. Ele te chamou para adorar. Ele te chamou para pregar. Ele te chamou para tocar. Ele te chamou para reger. Ele te chamou para você varrer a igreja. Não interessa. Ele te chamou para você ser dele, para ele, para a glória do nome dele. Glória. Porque assim diz o Senhor. Eita. A farinha da panela não vai acabar. E nem o azeite da botija vai faltar, até que Deus abra uma porta de escape. Receba, eu gosto dessa palavra, já disse aqui, vou liberar de novo. Não vai faltar sapato nos teus pés, não vai faltar veste no teu corpo, não vai faltar o pão na tua mesa, e nem vai faltar azeite sobre a tua cabeça. Receba, dê glória, adore, exalte, receba. Não vai faltar. A Bíblia diz que ela vai lá, faz o que o profeta pede, entrega para o profeta. Irmãos, aí é umas contas que eu não consigo entender. Mas a Bíblia me dá liberdade. A história vai dizer que não faltou o azeite na panela, a farinha na panela, e nem o azeite na botija, conforme a palavra do homem de Deus. Agora preste atenção. Eu não sei como que era a matemática de Deus naquela panela, naquela botija, irmão. Eu não sei se ela pegava e colocava e não saía do mesmo nível. Eu não sei. Você já parou para imaginar, irmão? Ela pegava o azeite na botija, colocava. Vamos economizar? Onde está? Está aqui, ó. Vamos fazer agora a comida da tarde? Cadê o azeite? Colocava. Economiza para amanhã. Tá. Foi muito dessa vez?
Está aqui, ó. Eu não sei se foi assim. A Bíblia me dá liberdade. Eu acho que foi diferente. Colocava. Tem prato de tarde? Tem. Tá onde? No meio. Chegava à tarde, colocava. Acabou. Mas nós temos uma palavra. Enquanto ela ia dormir, o anjo descia. Eu creio que era assim. Azeite. Farinha. Levantava de manhã. Tá onde? Tá aqui, ó. Eu encerro com esta frase: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Receba esta palavra.